Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu cultivo o meu kefir de água. Então eu tenho aí a minha cultura que tem 500 ml, eu utilizei 2 colheres de mascavo, 2 colheres de grãos de kefir de água e deixei fermentando por 24 horas. Essa é a forma que a minha cultura melhor responde, melhor fermenta. Isso não é regra. É simplesmente a forma que acaba dando certo comigo. Então eu já tenho esse resultado. Esse líquido fermentado eu vou tomá-lo puro mesmo, então por isso uma garrafinha de plástico ali que eu já higienizei, já lavei, que eu utilizo para poder armazenar o meu kefir. Eu gosto de deixar ele gelado e tomo gelado puro. Visto que esse açúcar mascavo que eu utilizo, como dá para ver, o líquido está bem límpido, está bem transparente, está bem clarinho. É um açúcar mascavo bem leve de sabor. E aí deu o volume aproximado, dá para ver ali que desprende um pouquinho de gás, então forma como se fosse umas bolinhas, uma espuminha do gás naturalmente dissolvido no líquido. Em dias frios acaba sendo um pouco mais fácil de ver isso. Em épocas de calor, como a temperatura mais alta não favorece a dissolução do gás carbônico no líquido, é mais difícil ver isso acontecer. Então, normalmente eu não vejo gás dissolvido no líquido em dias quentes, mas na época aí do frio, eu acabo vendo isso melhor. Então, dá para ver que ao mexer o líquido já tem um pouco de gás dissolvido. Não é um gás suficiente para poder dar pressão na bebida, mas tem ali o CO2. Então, preenchido a garrafinha, eu fecho ela e depois levo à geladeira para poder consumir ele puro in natura assim. É a forma mais prática. Muita gente não gosta do sabor dele natural. E aí tem vários fatores, por exemplo, o açúcar mascavo, alguns açúcares mascavos têm um gosto de terra, tem um gosto mais terroso, mais natural, que não agrada a todo mundo. E quando fermentado, ficam levemente azedo, ou às vezes até bem azedo, lembrando o alcoólico, lembrando o fermento de pão, então pode não agradar a todo mundo. No vídeo eu vou preparar 2 litros, então eu peguei um pote maior e vou adicionar 1 litro de água filtrada. Eu tenho filtro de barro, mas poderia ser água mineral, poderia ser uma água aí que foi fervida e depois esfriada, desde que seja uma água potável e sem cloro, ou com o mínimo possível de cloro, já satisfaz bem a condição do kefir. E para esses 2 litros, eu vou utilizar o açúcar mascavo e também o açúcar cristal. Eu vou utilizar aí 2 colheres de açúcar mascavo e 6 de cristal. Como eu pretendo fazer uma bebida que lembra um frisante, eu não quero que o açúcar mascavo predomine muito. Eu quero uma bebida mais neutra de sabor, mais límpida. Então eu coloco uma proporção maior de cristal do que de mascavo. Para a cultura de kefir, para os grãos, isso não é muito interessante, mas para a bebida que eu quero, a minha cultura está bem saudável, está fermentando bem, eu posso fazer isso, mas corro um certo risco que eu tento controlar. Então, adicionado, no total, foram 8 colheres de açúcar para 2 litros de água, e o ideal seria utilizar 8 colheres de grãos de kefir. Mas eu não tenho essa quantidade, então eu vou utilizar toda a quantidade que eu tenho e dar mais tempo para o kefir poder fermentar. No vídeo eu vou dissolver esse açúcar. Eu poderia ter pego um pouco de água quente e escaldado esse açúcar, que fica mais fácil para poder dissolver. Depois eu completaria com água fria ou gelada, para não colocar os grãos de kefir no meio onde está quente. Sempre lembrando isso, você pode dissolver o açúcar aquecendo, mas na hora de adicionar os grãos, deve estar numa temperatura ambiente. O kefir fermenta bem em temperaturas aí entre 20 e 30 graus Celsius. Temperaturas ali no entorno de 30, a fermentação acaba sendo até mais intensa. Ainda não se sabe se o efeito disso na cultura a longo prazo, mas olhando a fermentação em dias quentes, é uma fermentação bem intensa. E também varia muito conforme a cultura de cada pessoa. Algumas culturas respondem bem, outras não tanto. Algumas fermentam bem intensamente, os grãos acabam ficando menores. Varia muito, então a gente sempre deve estar observando a fermentação e a cultura do kefir de água. Dissolvido o líquido, eu simplesmente vou adicionar todos os grãos que eu tenho. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist de kefir
que tem aí, se eu não me engano, mais de 230 vídeos de kefir de água. Eu mostrando desde esse cultivo diário, lendo artigos, mostrando alguns testes que eu fiz com o kefir de água. Então eu recomendo que quem estiver assistindo esse vídeo entre nessa playlist e assistam os outros vídeos também. Leiam os comentários também, porque tem muita dúvida e sugestões interessantes, pois o que funciona comigo pode não funcionar com outras pessoas. Eu falo que eu não sei cultivar o kefir de água, eu estou aprendendo ainda. Eu acho que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Então eu tento mostrar aí um grãozinho que é um aglomerado de grãos menores que eu estou adicionando à fermentação. Mas como eu disse, eu não sei cuidar do kefir, estou aprendendo e é sempre bom a gente ver como outras pessoas pensam, então nos comentários sempre tem informação interessante. E também nos vídeos. E aí eu vou tampar para garantir que nada vai entrar, eu não vou rosquear a tampa toda, eu não vou lacrar esse pote, mas eu vou deixar aí fermentando com a tampa. Normalmente recomenda-se utilizar um paninho, mas eu sei que a fermentação não precisa de oxigênio, é uma fermentação anaeróbica, então eu utilizo a tampa. E esse kefir da garrafinha, eu vou consumi-lo depois. Daí dá para ver o gás, as bolinhas desse CO2 que estava dissolvido no líquido, formando aí na garrafa. E agora eu vou deixar fermentando. Esse do pote de 2 litros eu vou acabar deixando fermentando por 48 horas para depois dar prosseguimento na bebida e vou mostrar em outro vídeo.